Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa disciplina. Como eu falei para vocês na aula anterior, nós vamos abordar agora o sistema renal e urinário, o próximo sistema, né? E falando um pouquinho das patologias, das cirurgias associadas a ele. Finalizamos então o sistema, estamos agora dando início ao próximo, tá certo? Aula 1, vamos conhecer um pouquinho desse sistema aí e as suas patologias. Vamos lá. Vamos lembrar um pouquinho então de como funciona esse sistema, certo? A gente tem que lembrar aí qual é a função dele, por quê, o que é que ele faz no nosso organismo. Então, como introdução, a gente tem a função renal. Então, a função dos rins consiste em eliminar produtos que são ingeridos ou produzidos pelo metabolismo e controlar os volumes de líquidos corporais, gerando a formação de urina e a sua eliminação. Ou seja, o rim ele atua como se fosse um filtro. Tudo que tem no nosso organismo, que a gente ingere, todos os líquidos livres do nosso organismo, tudo é filtrado pelo rim, certo? No momento que ele filtra tudo do nosso metabolismo, ele vai produzir a urina. E a urina vai ser eliminada. Ou seja, essa quantidade de líquido que não serve no organismo, esses produtos, né, que não serviram para ficar dentro do nosso corpo, como fonte de eliminação, temos aí a urina, que é produzida pelo rim. Então, meu rim vai filtrar e vai eliminar, né, produzir a urina para ser posteriormente eliminada. Algumas doenças podem comprometer a função renal e a eliminação do produto, que é a urina. Então, quando o rim, por acaso, sofre algum tipo de doença ou algum órgão do sistema urinário sofre com algum tipo de patologia, isso pode prejudicar esse filtro, pode prejudicar o armazenamento, pode prejudicar a eliminação do produto final, que é a urina. Tá? Então, a urina não pode ficar no nosso corpo, ela deve ser eliminada. Por quê? Porque ela é algo que resultou de produtos que não serviram no nosso corpo e não deve ficar mais ali, tem que ser excretado. Só para lembrar um pouquinho da anatomia, nós temos aí no sistema renal urinário dois rins, certo? Funciona como esse filtro que eu acabei de falar. Temos dois ureteres, que são os tubos que levam a urina fabricada, filtrada pelo rim para a bexiga. A gente tem aí uma bexiga que vai servir como uma bolsa de armazenamento da urina. E temos uma uretra, que é por onde vai ser eliminado, onde vai ser excretado esse produto final, que é a urina. A primeira patologia que a gente vai trabalhar sobre o sistema renal é a incontinência urinária. Então, a gente vai compreender por que ocorre essa doença, que é um problema, assim, super constrangedor, né, em quem desenvolve essa patologia. É a perda involuntária, ou seja, a pessoa não consegue controlar essa questão da eliminação da urina. Nós, pessoas que não temos a incontinência urinária, a gente consegue sentir aquela vontade de ir ao banheiro e chega até o banheiro, né, para excretar a urina da forma correta. As pessoas que têm incontinência urinária, por muitas vezes, não conseguem chegar ao banheiro. A urina ela fica sendo eliminada, como vazando, certo? Então, ali constrange essa pessoa, porque molha as roupas dela, é considerado um problema social, assim, imenso, porque não consegue conviver na sociedade. Então, assim, a gravidade da doença vai variar. Em alguns casos, a pessoa não consegue segurar a urina ao fazer esforço, como tossir ou espirrar. E em outros casos, a vontade de urinar é tão súbita e forte que não dá tempo de chegar até um banheiro. Então, a gente vai ter aí diferença, né, de acordo com o nível que a doença está prejudicando aquele organismo. Então, tem pessoas que têm a doença um pouco mais leve, onde ela vai só não conseguir controlar a urina quando ela faz algum esforço, então, como aí está dizendo, né, tossir, espirrar, mas tem pessoas que a doença já está no estágio um pouco mais grave, que é quando realmente não consegue segurar de jeito nenhum, não chega ao banheiro e acaba eliminando aí.
A incontinência urinária atinge 10 milhões de brasileiros de todas as idades, sendo 2 vezes mais comum no sexo feminino. E aí é um dado da Sociedade Brasileira de Urologia. Por que é mais comum no sexo feminino? Aliás, vamos falar da idade primeiro. A gente acha que seria uma doença que é só de idoso, né? Realmente é uma doença que acomete mais a população idosa. Porém, como aí está dizendo, pode ocorrer em qualquer idade. Então, a gente tem aí casos, né, de pessoas jovens já com incontinência urinária. E aí vai depender dos fatores de risco que levaram ela a adquirir essa patologia. Sobre o sexo feminino, por quê? Por conta do histórico ginecológico obstétrico. Tipo, a quantidade de parto, a quantidade de gestação. Então, assim, existe um afrouxamento ali da pelve, né, da mulher, por conta de todos esses processos, e acaba aí a bexiga sendo mais pressionada, aí fica ali, vai e volta. Então, isso com o passar do tempo pode desencadear a incontinência urinária. É um problema em todas as faixas etárias, como eu acabei de falar, só que a população idosa acaba sofrendo mais, né? Causa um impacto muito grande na qualidade de vida das pessoas. Por quê? Porque elas acabam saindo do meio social, é muito constrangedor. Então, a questão do mau cheiro, né? De estar no meio das pessoas e de repente sua urina ser eliminada e aquele odor ali ficar naquele espaço, além da aparência da roupa também já ficar molhada. Então, por conta disso, a qualidade de vida é muito afetada. O grande problema é o impacto que ele causa. Tornam-se pessoas deprimidas que perdem suas relações sociais e familiares. Então, assim, a pessoa começa a ficar muito sozinha, porque ela sabe que se ela estiver no meio da convivência social, seja no trabalho, seja em estudo, seja na família, por algum momento ela pode passar, né, por essa questão constrangedora da incontinência. Então, ela pode tossir, ela pode espirrar, ou pode sentir aquela vontade muito súbita e não conseguir controlar. Então, tudo isso aí pode prejudicar essa questão da doença. Nós temos aí os tipos de incontinência urinária. Vamos conhecer, então, os tipos mais comuns, né? Temos a incontinência urinária de esforço, a gente já falou sobre ele, quando eu disse a vocês que da tosse, né, do espirro. Então, é quando a musculatura perde força. Então, eu não tenho como segurar, não consigo segurar. Então, qualquer esforçozinho mínimo que eu faça, né, de sorrir, dar aquela gargalhada, né, levantar algum objeto, subir escada. Então, são pequenas coisas que a gente faz no nosso dia a dia e que pode liberar essa urina aí. Eu não consigo segurar a urina. Então, isso aí é o tipo incontinência urinária de esforço. Temos a incontinência urinária de urgência, que é quando você dá aquela vontade forte, súbita, rápida de ir ao banheiro, você sai correndo para ir para o banheiro, e aí, de repente, chega lá naquele aperto tão grande, achando que a bexiga está cheia, né? E aí, quando você senta, só um pouquinho de bexiga, de urina que vai sair, certo? Então, essa questão da urgência de sentir. Eu sinto aquela vontade de ir, aquele desejo muito forte. Muitas vezes nem consegue chegar ao banheiro, certo? Então, o paciente acaba se urinando no trajeto aí, por conta dessa urgência mesmo, dessa vontade súbita, dessa vontade apertada, rápida de ir. Então, nós que não temos, a gente consegue controlar. Mas esses pacientes que têm incontinência, por vezes, não conseguem e acabam eliminando a urina aí no meio do trajeto. Temos a incontinência urinária por transbordamento. Esse tipo de incontinência ocorre quando a bexiga está sempre cheia, ocorrendo vazamentos. Então, é aquela questão de segurar, 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 só que a gente segura, 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 e aí quando não dá mais, que está muito com vontade, nós vamos para o banheiro e eliminamos. A pessoa que tem incontinência não funciona assim. Então ela vai segurando a bexiga vai ficar cheia, e aí ela vai soltando a urina sem querer, tá? Por quê? Porque transborda a bexiga. Então não tem mais espaço para ficar a urina ali dentro, ela vai eliminando de forma involuntária, como se fosse para esvaziá-la, né, sem a vontade adequada, tá?
Quais são as causas, então, desse problema, assim, super constrangedor? Aí a gente pode falar muitas causas relacionadas à questão dos hábitos alimentares, as bebidas, a questão de uso de diuréticos. Então, tudo isso influencia, visto que o que, gente, eu falei no início, que o rim vai filtrar tudo que a gente tem no nosso metabolismo. Então, tem coisas que prejudicam essa questão do filtro, né? Então, a bebida alcoólica, o uso de cafeína constante, chás com cafeínas e café, refrigerantes por conta do xarope de milho, dos corantes artificiais, né? Então, a gente tem adoçantes artificiais também, podem prejudicar. O xarope de milho que eu acabei de falar, que é um condimento muito utilizado em comida industrializada. Então, a gente tem aí como um exemplo, dos biscoitos recheados, né, que a gente é comum na rotina infantil, adolescente, enfim. Alimentos que são ricos em especiarias e açúcar, alimentos muito ácidos e cítricos, alguns tipos de medicação também que são utilizados para o coração, para pressão, relaxante muscular. Então percebam que são coisas bem comuns na rotina do ser humano, né, que podem causar incontinência urinária. Além disso, também temos outras opções de causas, como, por exemplo, pessoas que têm infecções constantes de urina. Então, de tanto ter infecção, acaba prejudicando também o sistema como um todo e acaba provocando a incontinência. Pessoas que têm prisão de ventre crônica, então tem aquela dificuldade de defecar, porque ali fica muito próximo, né, um sistema do outro e acaba prejudicando também o funcionamento. Temos também o estresse emocional, então por vezes você passar por situações assim de estresse muito grandes, o sistema urinário também acaba sofrendo e pode causar aí a incontinência urinária. Então, são fatores bem comuns, o que torna a doença bem comum também. Além disso tudo que eu falei, a gente tem a idade, então a gente já viu que o idoso sofre mais, então quanto mais idoso, mais a probabilidade de desenvolver. O sexo feminino mais que o masculino. A raça também pode influenciar, então a gente tem aí o estudo que diz que os brancos, né, sofrem mais, com incontinência urinária. A obesidade, por quê? Porque o peso do corpo aperta muito a bexiga, sobrecarrega essa região e por isso desenvolve incontinência. Gravidez e parto, então acaba prejudicando a questão da musculatura do local. Quanto mais números de gestações, mais números de parto normal. Diabetes também é um fator de risco importante. E como é feito o diagnóstico dessa doença? Através de uma coisinha chamada Diário da Urina. O que é isso? O que é diário, gente? É um livrinho, um caderninho, né? Onde a gente escreve diariamente o que ocorreu, o que a gente vivenciou, enfim. O médico, quando suspeita de incontinência urinária, por vezes ele solicita que o paciente faça isso. Mas para fazer os registros de quantidade de urina que ele elimina, a quantidade de vezes que ele vai ao banheiro, ou se fez algum tipo de esforço e no momento liberou uma quantidade de urina na roupa. Então, assim, o paciente vai descrever essa rotina urinária, né? E quando um determinado tempo que o médico estabelece, ele leva esse diário para ser feita uma reflexão se realmente é incontinência e qual tipo de incontinência é. Exames de urina, então a gente tem o sumário de urina, a gente tem a urocultura, a gente vai falar um pouco mais na frente de urocultura, mas é um exame de urina comum, só que ele demora um pouco mais de ficar pronto, que ele é cultivado para saber se tem bactéria. Então, se a infecção urinária é uma das causas, então deve-se investigar a bactéria na urina também. E ultrassom. Então, ultrassonografia ali pélvica da região ali renal urinária é bastante importante também para somar nesse diagnóstico. Sintomas. Então, a gente tem aí a perda involuntária da urina, vontade excessiva de ir ao banheiro, vazamento urinário. Então, eu coloquei uma ilustração aí, percebam como deve ser muito constrangedor a pessoa conviver com isso, né? Então, são tarefas diárias. Eu quero ir ao banheiro, não consigo chegar, acabo urinando na roupa, né? Então, eu estou dormindo, acordo toda urinada, vou tossir, vou limpar alguma coisa em casa, fazer um esforço mínimo. Então, assim, são situações que acabam deixando a pessoa bem constrangida, porque são coisas de rotina, não é nada demais, e a pessoa acaba não podendo mais fazer.
Tratamento através de medicamentos, então tem alguns medicamentos de controle de micção, então vai ser avaliado a necessidade de cada paciente. Temos a fisioterapia como aliada, então tem alguns movimentos de fisioterapia pélvica que você ajuda a controlar essa musculatura da urina, então aqueles usos daquelas bolas, né, dos elásticos, alguns exercícios que o paciente faz com o fisioterapeuta que ajuda nesse controle urinário, porque é, faz um fortalecimento, né, da musculatura ali pélvica de bexiga e acaba ajudando nesse controle, ou a cirurgia. Então, a gente tem a cirurgia aí de suspensão de bexiga, né, como vulgarmente é mais chamada. A gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, mas só para vocês compreenderem que pode ser feito. Tem uma cirurgia tipo slim também. Como é esse procedimento cirúrgico de slim? É quando eu boto tipo um elástico, uma faixa sustentando a bexiga. Então, a bexiga está baixa, eu vou botar uma faixa passando por debaixo dela para levantar, certo? Então, ela acaba voltando para o lugar que ela deveria estar. Mas mais na frente a gente fala de cirurgia, mas é uma opção de tratamento também para incontinência urinária. Quem vai definir é o médico, junto à necessidade do paciente, ao tipo de incontinência que esse paciente tem. Então, é um conjunto de fatores aí que devem ser avaliados. Outra patologia que a gente vai trabalhar é a infecção urinária, também chamada de ITU, então infecção do trato urinário, tá certo? Então, às vezes o médico coloca a sua sigla, a equipe de enfermagem também utiliza muito a sigla, tá? Então, a gente pode falar tanto infecção urinária como infecção do trato urinário, e aí a sigla é ITU. Infecção urinária é uma doença infecciosa que pode ocorrer em qualquer parte do sistema urinário. Então, a gente acha que a infecção ocorre só a nível de bexiga, uretra, mas não. O rim também pode sofrer com essa infecção, viu? Então, qualquer órgão que a gente viu na estante, né, dali do sistema, pode sofrer. O rim, ureter, bexiga, uretra, mas é mais comum essa infecção mais a nível de bexiga e de uretra. É também conhecida como infecção do trato urinário, já falei, TU, e os sintomas normalmente incluem a ardência a urinar e a incontinência urinária. Aqui a gente tem uma ilustração para mostrar para vocês novamente a questão dos órgãos, né? E aí uma tela um pouco de aumento me mostrando as bactérias. Então a gente tem ali uma colonização de bactérias nessa área. Não sei se vocês sabem, mas a urina, quando está dentro do nosso organismo, é considerado um líquido ainda estéril, tá? Então, o rim filtrou, passou ali pelo uretré, né? Foi até a bexiga, tá ali guardadinha na bexiga, então é considerado ainda um líquido estéril. Então, qualquer bactéria que penetre nessa urina vai desenvolver infecção, porque ela perde a esterilidade dela, certo? E aí a bactéria pode evoluir, subir aí para a porção mais superior, né, atingindo inclusive os rins. Então, a urina só se torna um líquido não estéril, um líquido contaminado, depois que passa pela uretra e aí, de fato, você excreta. Então, passa pela vagina ou pelo pênis, né, que são órgãos genitais aí que geralmente trazem uma colônia de bactéria externa maior, né, por conta da nossa pele, dos pelos, das roupas, do suor. Então, quando a urina sai, é que ela se torna um líquido realmente contaminado. Mas dentro ela é considerada estéril e qualquer bactéria pode causar infecção. Cerca de 30% das mulheres vão apresentar infecção urinária leve ou grave em algum momento da vida. Isso porque a mulher tem 50 vezes mais chance de ter o problema do que o homem. Por quê, gente? A gente pensar nos nossos órgãos genitais, né, masculino e feminino, a mulher tem a questão da umidade ali vaginal muito maior, né, na questão dos fluidos vaginais ali muito próximos, a uretra fica entre o clítoris e a vagina, então é bem lubrificado, bem úmido aquela região ali, a questão dos pelos por cima, né, a questão de higiene também. Então, quando eu vou urinar, por vezes o papel higiênico ali, ele não, ele deixa a urina um pouco ainda no local, então o correto seria até lavar, né? Então, por vários fatores, a mulher acaba tendo uma predisposição maior. O pênis não, como é um órgão para fora, né? Então eu não tenho essa mucosa é,
mais úmida, ele é um órgão mais seco, né? Vamos dizer assim. Então, a bactéria não gosta muito de colonizar. Então, por isso que a mulher tem essa disposição, né? Essa probabilidade aumentada. Entre os principais sintomas estão ardência urinar, urgência miccional, ou seja, a mulher vai várias vezes ao banheiro fazer xixi. Uma urina pode ser avermelhada, então já apresentar sangramento, e aí a gente tem uma infecção um pouco mais intensificada, um pouco piorada, né? Então, se já está com sangramento, então porque a lesão está um pouco maior. E eu sentia aquela dor no pé da barriga, né? Aquele incômodo ali bem na região pélvica, no pezinho da barriga, aquela dor constante. Então, são sintomas aí bem comuns. Outros sintomas aí eu trago para vocês. Então, dor a urinar, dor no pé da barriga, aumento da frequência de micção, toda hora vai no banheiro, e aí fica urinando só aos pouquinhos, né? Porque se eu vou várias vezes, não dá tempo a bexiga encher. Então, ó, o tempo inteiro ali. Vontade urgente e inesperada de ir no banheiro, alterações na cor e no cheiro da urina. Então, a urina tende a ficar um pouco mais opaca, um pouco mais densa, a coloração um pouco mais forte, o odor da urina fica mais forte também, pode ter sangramento, pode evoluir com febre, né? Essa paciente no estágio um pouco mais grave. A gente está falando de mulher, mas homem também, tá? Porque a mulher, a predisposição é maior. Aí a gente tem algumas causas. Então, pacientes que têm pedras no rim é uma das causas que podem acometer a infecção urinária com mais facilidade. Por quê? Porque as pedras, elas lesionam o rim, lesionam o ureter, lesionam a bexiga com mais facilidade. Então, naquela lesão da passagem da pedra, acaba proliferando bactéria com mais facilidade. Alguns problemas de bexiga e incontinência urinária, né, pode ser um deles, um fator de risco. Algumas outras doenças já de predisposição do paciente, tendência genética, falta ou excesso de higiene. Então, se você também se higieniza demais, você acaba perdendo a sua flora ali natural, né, de imunidade e acaba prejudicando. Então, é tudo a questão de equilíbrio, né? Nem tanto, nem tão pouco. O diagnóstico é feito através do exame de urina, né, a urocultura, que é quando eu falei para vocês que cultiva a bactéria ali da urina, para saber que tipo de bactéria é e saber o melhor tratamento. O sumário de urina, que é um exame comum, né, o que a gente faz comum, e ultrassom da região. Tratamento, antibióticos, já que a infecção é causada por bactéria, né? O uso de analgésicos por conta da dor que causa a infecção. Aumento da ingesta hídrica, então eu preciso hidratar mais ainda meu organismo, para como se fosse lavar, né? Aquele espaço ali. Então, quanto mais eu lavo, mais eu elimino a bactéria. Mais ou menos assim também, porque a hidratação também ajuda no rim filtrar melhor, né, e eliminar mais os resíduos. E a questão da higiene do local também. Pronto, gente, acho que a gente finaliza por aqui nossa primeira aula. Trabalhamos aí duas patologias bem importantes, certo? Do sistema renal urinário. Então, esse novo sistema que a gente está trabalhando agora, anotem tudo, registrem, revisem a aula. Tudo que a gente está falando nessas aulas aqui vão ser cobradas em avaliações posteriormente. Qualquer dúvida, não acumulem, a Pro está à disposição, ou no grupo de WhatsApp, ou quem quiser falar aí no privado, certo? Então, assim, contem comigo aí nesse processo de estudos. Então, até a próxima, um beijo no coração, Deus abençoe, tá? E até o próximo vídeo.